constrangimento ou, pior ainda, agressões contra a própria pessoa. Esquisito isso, né? Isso acontece com as vítimas de uma doença estranha e muito rara. É a síndrome da mão alheia. São imagens que impressionam. Uma mulher se estapeia com força numa cama de hospital. O vídeo foi gravado pelos médicos. Eles queriam ver como age uma paciente que sofre de um distúrbio raro, a síndrome da mão alheia. Karen tem 55 anos e mora nos Estados Unidos. Ela assistiu às imagens ao lado do médico e confirmou que a cena é comum na vida dela. Karen tem uma mão que literalmente age por impulso próprio. Uma mão esquerda que a agride sem parar. Ela diz ao médico que se preocupa com a reação das pessoas perto dela. Afinal, Karen é uma das únicas pessoas em todo o mundo que tem essa doença. Josefina é outra dessas pessoas. Ela mora na Itália com o marido. 15 anos atrás, sofreu um derrame. O rompimento de uma artéria no cérebro teve um efeito devastador na vida do casal. Ela conta que a mão direita faz o que bem entende. Esta neurologista tratou de Josefina. Ela diz que desde o início, a italiana apresentava sequelas diferentes da maioria das vítimas de derrame. A médica começou então uma série de testes. Por exemplo, ela pedia a Josefina para apontar ou mover objetos sobre a mesa. O exercício deixava claro: a mão direita agia por conta própria e ainda atrapalhava o trabalho da mão esquerda. O vídeo mostra a frustração da paciente durante o teste. O marido conta que se tornou impossível realizar atividades rotineiras, como lavar louça, amarrar os sapatos, trocar de roupa. O simples gesto de vestir uma calça virou uma sessão de tortura, porque uma mão atrapalha a outra. Este neurologista diz que a doença ocorre quando há discordância no funcionamento entre os dois lados do cérebro. O hemisfério esquerdo ele tem a condição de determinar a ação. O direito ele processa a informação e nos dá a condição de criatividade, de intuição. Eles trabalham com base numa ligação entre os dois hemisférios chamada corpo caloso. Quando nós temos situações onde esta harmonia está perdida por um defeito no corpo caloso, nós temos uma situação propícia para ocorrer ordens desconexas. Uma mão faz uma coisa e a outra mão executa outra coisa antagônica. Josefina diz que chega a bater na mão rebelde e que às vezes precisa segurá-la com toda a força. A médica contou que durante um almoço, a mão de Josefina avançou sobre o sorvete de um convidado. Isso a deixou muito perturbada. O marido lembra que durante uma noite, a mulher arranhou as costas até sangrar. Ao mesmo tempo, ela brigava com a mão que fazia isso. Certa vez, Josefina preparava um peixe na cozinha. De repente, a mão direita tentou enfiar o peixe em sua boca. Ela confessa que tem raiva por ser obrigada a lidar com um problema tão fora do comum. A americana Irene sofreu de epilepsia desde a infância. No caso dela, a síndrome da mão alheia apareceu depois de uma cirurgia no cérebro para corrigir o problema.
No período pós-operatório, Irene relatou que a mão esquerda começou a se mover de maneira independente. Irene não estava paralisada, mas os comandos transmitidos por um lado do cérebro não chegavam ao outro lado. E assim, a mão dela se mexia sozinha. A médica comenta que esse tipo de efeito pode ocorrer depois de uma cirurgia, mas só por um período curto. No caso de Irene, o problema continuou. E ficou evidente que a mão esquerda passou a existir como uma intrusa na vida dela. Irene perdeu a coordenação motora e chegou a se queimar enquanto tentava modelar o cabelo com um aparelho elétrico. Irene também fala sobre a luta para escolher uma peça do guarda-roupa. Segundo ela, a mão rebelde insiste em pegar uma blusa que Irene não quer usar. Irene só conseguia fazer a mão obedecer quando gritava com ela. Mesmo assim, muitas vezes a tática não funcionava. Aí, a americana desistia e saía do quarto. No supermercado, as mãos ainda travam batalhas para pegar e devolver produtos nas prateleiras. E na hora de pagar, tem sempre algum produto que a mão rebelde pega por conta própria. Irene diz que as pessoas não entendem o que se passa com ela e que seria muito difícil explicar. Por isso, ela prefere apenas pedir desculpas. Em alguns casos, a mão rebelde assume uma forma maligna. Um homem relatou que durante um jantar quase foi ferido no olho pela mão que segurava a faca. Também há casos de pessoas que têm os dois lados do cérebro comprometidos. E nesse caso, as duas mãos são atingidas pela síndrome. Chuck e Becky convivem há 10 anos com a doença. Tudo começou numa noite em que o marido passou mal enquanto falava ao telefone e foi parar no hospital. Chuck sofreu um sangramento grave no cérebro e teve que ser operado. Parte do lado direito do cérebro foi removida. Durante a reabilitação, Chuck deu sinais de que havia algo estranho. O paciente não conseguia realizar a tarefa de procurar números numa agenda telefônica porque a mão esquerda atrapalhava a mão direita. Ele teve que fazer muita fisioterapia para aprender a lidar com os sintomas da síndrome. Mas a mulher se lembra que, mesmo assim, as mãos de Chuck chegavam a lutar na hora de acender ou apagar a luz. O médico orientou o Chuck a esconder a mão rebelde no bolso enquanto picava as bolachas que iria comer com a sopa. E o resultado foi positivo. Só que ao tentar levar a colher de sopa à boca, a mão esquerda de Chuck saiu do bolso e pôs um prato no caminho. Chuck ficou desolado. Karen, que apareceu no começo dessa reportagem, ficou assim depois de uma operação para combater a epilepsia. Cláudio sofreu um derrame há mais de 20 anos quando assistia a um jogo de futebol na TV. A neurologista que o tratou logo descobriu os sintomas da síndrome. Na primeira sessão do tratamento, ela pediu que Cláudio manuseasse um martelinho de borracha. Em vez disso, Cláudio passou a usar o objeto contra si mesmo. Ele diz que sentia muita raiva quando a mão direita dele não obedecia e que fazer a barba, por exemplo, era um verdadeiro tormento. Na primeira vez em que Cláudio tentou cavalgar depois do derrame, ele não conseguia controlar as rédeas e o cavalo só andava em círculos. Com o tempo, Cláudio aprendeu a conviver com a mão rebelde. Para este médico, a síndrome da mão alheia pode levar o paciente à loucura. Ele se recorda de uma mulher que acordou no meio da noite com a mão na garganta. Ela
ficou horrorizada ao perceber que poderia ter se estrangulado. Medo, desespero, frustração. Movidas por esses sentimentos, as vítimas da síndrome sonham com a cura da doença. Mas será que o cérebro dessas pessoas poderá um dia recuperar o controle da mão? Assim como tem dificuldades em entender a doença, os médicos não conseguem tratar e curar a síndrome de maneira definitiva. A melhora, muitas vezes, vem da atitude do próprio paciente. Josefina ficou doente há 15 anos e ainda sofre com os sintomas. Ela alcançou alguns progressos para dominar a mão rebelde, mas ainda está longe de uma vida normal. Cláudio recuperou parte do controle manual. Ele já é capaz de cavalgar sem deixar a mão rebelde interferir nos movimentos. Isso foi uma grande vitória. Irene não teve mais ataques epiléticos e também recuperou parte do domínio sobre a mão alheia. Mas de vez em quando, a mão rebelde ainda age de forma independente. É uma luta diária e ela aprendeu a viver assim. Karen teve alta do hospital e hoje toma remédios que ajudam a controlar a doença. Ter consciência do problema pode ser valioso para os pacientes. Mas o médico de Chuck adverte: certos portadores da síndrome podem ter dificuldades para compreender e relatar o problema. Alguns se sentem tão constrangidos com os sintomas que chegam a omitir a doença. O número de vítimas da síndrome da mão alheia deve ser maior do que se sabe. A doença ainda é um mistério. Este pesquisador afirma que 100 anos atrás, os cientistas achavam que conheciam o funcionamento do cérebro. Daqui a 100 anos, eles certamente vão rir daquilo que sabemos hoje.